mim é um desafio muito, muito importante, porque, quando eu vim para o ano passado, para o Teleton, eu teve umas 4 aulas somente, com 2 horas cada dia, 8 horas de aulas expressas assim, com um professor que é brasileiro, que não é fácil, porque se parece tanto com o espanhol, que quando tentas falar algumas palavras, se não sabes, acabas falando portunhol, raro, com um sotaque raro. Então, para mim, foi como esse desafio quando eu tive a oportunidade de falar com o SBT sobre fazer uma novela aqui, fazer Carinha de Anjo, uma personagem com as características que tem a Teresa, que estou fazendo. Assim, primeiro eu fiquei como surpresa, né? E depois fiquei pensando, tenho que falar português, gente, não posso somente assim como ir e falar assim como... Então, fiquei estudando com o professor, como por 4 ou 5 meses foi que eu tive as aulas mais contínuas, assim, como 2 aulas por semana, uma coisa assim. Então, agora estou aprimorando, mas fica engraçado, porque se tenho mais dias aqui no Brasil, em vez de aprimorar, começo a ter confusão, assim, uma confusão, porque é como complicado, porque eu acho que escuto muitas palavras novas que quero aprender rápido, então, quando eu tento falar rapidinho assim, fico confusa, mas estou muito feliz e é um desafio para a minha carreira, para a minha vida como pessoa, como artista, como atriz. E também como cantora e como apresentadora, para mim fazer coisas aqui nesse país que é tão cheio de talento, diversidade, não é fácil. Eu sei que tenho que fazer muito trabalho para ser conhecida, reconhecida por o público inteiro, não somente por as pessoas que gostam das novelas mexicanas, que isso já é uma maravilha, mas tenho que trabalhar mais e mais para poder algum dia ser uma atriz, uma cantora reconhecida e famosa aqui no Brasil. Então eu vou jogar já sapatos. É bastante. Como temos uma indústria de telenovelas de novelas muito grande, assim, muito importante, não importam tantas novelas como ocorre com outros países, que é incrível. As novelas mexicanas viajam pelo mundo inteiro, dubladas a outros idiomas, incrível. Vão para a Rússia, para a China, para a Itália, para a França, mas Israel, assim. Mas para mim trabalhar aqui é muito parecido com as produções que fazemos lá no México, porque tem um jeito de trabalhar que eu diria que quase igual em muitas questões. Tem outras coisas diferentes. Por exemplo, lá no México sabemos que as novelas brasileiras são também muito bem feitas, muito bem produzidas. Há tempo tínhamos, por exemplo, a Escrava Isaura, que foi uma novela muito famosa. Agora não temos tantas novelas brasileiras, mas sabemos da importância das novelas brasileiras no mundo inteiro. Então, eu acho que o jeito de trabalhar, a maneira de fazer as coisas é parecida. Mas, por exemplo, tem coisas diferentes. Lá no México, quando fazemos novelas com crianças, lá não tem os horários que aqui tem. Aqui, por exemplo, é como uma coisa que obrigatoriamente tem que ir para a escola, tem que fazer tarefas, assim. Lá no México, não. Às vezes, as crianças que estão trabalhando na televisão não estão estudando por esse tempo. É um pouquinho diferente. Trabalham um pouquinho mais, com horários um pouquinho mais difíceis. Eu acho que para o Brasil é maravilha que as crianças possam ter também vida de crianças, estudar, brincar fora da novela, porque nunca se sabe se uma criança vai ficar sendo famosa e talentosa para sempre. Então tem que ter também uma preparação e assim estudar e tudo isso.
Acho que foi um trabalho feito também por a minha mãe. Minha mãe é minha empresária, ela é a minha manager. Então, ela, quando eu era criança e eu falava para ela que eu queria ir para fazer algo na televisão, que eu queria ser atriz, que eu queria ser cantora, que eu queria ser apresentadora, ela me falava como amanhã, porque ela não tinha uma relação com ninguém, com nada que trabalhasse na televisão. Ela não era atriz, ela não era nada disso. Então, depois de anos que eu falava para ela, leva-me à televisão, finalmente ela conseguiu levar-me para um programa, um teste de um programa de crianças, para crianças. Então, bom, finalmente deu certo. E ela sempre apoiando o que eu queria fazer, mas ela também sempre precisando de que eu ficasse sendo criança. Essas coisas ela pedia para a televisora, como ela tem que estudar, ela não pode ficar aqui o dia inteiro, ela tem que estudar, ela tem que brincar, tem que alimentar-se bem. E eu acho que ela sempre teve muito cuidado da vida pessoal, da vida real da Lucero, não somente como uma atriz, como uma cantora, porque às vezes os pais podem ser quem quer que seus filhos sejam famosos. Sim. E eles não querem. Eles querem brincar, querem fazer algo mais. E os pais são quem empurrando. Sim, porque querem como isso que talvez eles não puderam fazer, eles querem que seus filhos, as crianças, façam por eles. Então, nesse caso foi diferente. Minha mãe respeitava muito o que eu queria fazer, mas ela também sabia que eu era uma pessoa. Ela tem muito respeito por a pessoa, por a mulher que é sua filha, não somente como um produto, sabe? Sim, sim. Então, para mim, é isso que eu acho que foi muito importante. É por isso que minha carreira continuou sempre, não somente quando eu era criança engraçada, assim, fofinha. Depois, coisas que falávamos juntas, ela tem muita visão. Ela não tem isso como que, agora é famosa, então agora vamos pedir dinheiro por um comercial, e depois por outro, e depois outro projeto que... Não, ela sempre sabia que minha ideia era ficar sendo artista por sempre, que não somente era uma ideia assim que passava passageira. Então, para mim foi muito importante esse jeito de dirigir as coisas como se fosse uma empresária com muita sabedoria, sabe? Como se ela soubesse o que fazer no momento preciso. Então, músicas para novela, uma delas é a música da abertura, Carinha de Anjo. Então, isso também ajuda muito, porque cantar dia com dia na novela, então o público começa a conhecer a voz, começa a conhecer o estilo dessa cantora, que nesse caso sou eu. E sim, estamos em falas com produtores brasileiros para fazer músicas, para fazer coisas também no mundo da música, não somente como atriz, porque eu sou também cantora desde sempre. Então, para mim, cantar em português é também um desafio. Eu gosto muito, porque é mais fácil ainda cantar em português que falar em português, porque as músicas... Tem a melodia. A melodia, tem a letra, então você aprende a letra e é mais fácil, mas gosto muito. Eu gosto muito da música brasileira, desde sempre. Eu gosto muito. Sim, muito. Por exemplo, a música popular brasileira eu gosto muito. E os cantores grandes, assim como a Elis Regina, e Caetano Veloso, e Gal Costa, Maria Bethânia, assim, eu adoro. Então, não são tão reconhecidos lá no México por todo o público. É mais uma coisa como de certos públicos que gostam da música brasileira e dessa música verdadeiramente forte, grande, assim, importante. Mas, então, tenho um pouquinho, assim, de familiaridade com os sons e sim, eu acho que não é fácil cantar
no Brasil porque tem, como eu disse, muito talento. Não é um país muitos. Não é um país que está precisando de ter mais artistas. É um país que exporta artistas. É um país que tem tudo. Então não é fácil, mas eu estou com esse ânimo de continuar, de trabalhar muito, de fazer muitas coisas para abrir portas e fazer do Brasil também parte da minha vida. Porque para mim é uma benção fazer o que eu faço e, além disso, ter aceitação, o carinho do público, dos meios, a imprensa. Então, eu quero seguir, quero ficar fazendo o que eu faço, o que eu sei. Eu acho que para mim é um jeito de vida. Adoro meus filhos, adoro minha família, adoro meus tempos assim de liberdade para descansar, para ter uma vida comum, normal. Mas também eu acho que esse é para mim um compromisso, uma responsabilidade que eu quero fazer, quero continuar fazendo sempre. Então, assim, continuar cantando, atuando, apresentando, tudo que eu posso fazer para continuar com a minha carreira e crescer e evoluir sempre em diferentes maneiras, para mim é sempre importante, porque quando as pessoas crescem, quando as pessoas têm fama, têm sucesso, às vezes pretendem parar, porque já tudo está dito, está feito, tudo é como... Não, para mim sempre, cada dia é uma oportunidade de crescer, de evoluir, de madurar. Mas eles não têm, até agora, não têm ideia de ser artistas, ser cantores. Gostam muito da música, têm muito talento para suas cidades, assim, são muito talentosos, muito musicais, mas acho que eles provavelmente gostam mais da vida privada, eles gostam da intimidade, assim, não gostam muito de ser... Às vezes, quando os pais são famosos, os filhos também têm um pouco disso, porque é como que é normal que o filho, a filha também sempre esteja nas fotos, nas magazines, assim. Mas nesse caso eu respeito muito eles gostam muito assim como o anonimato e não ser populares. Eu acho que se eles fizessem algum dia algo que tivesse que ver com a música, com a vida artística, seria um pouco mais assim como traz bastidores, porque tem um fio muito fino entre o que é a pessoa que gosta dos cenários, as plateias, os palcos, e das pessoas que gostam da produção, fazer coisas traz bastidores. Então, não sei se eles gostam algum dia, mas eu respeito muito eles. Se eles me falaram que quisessem fazer algo, eu apoiaria do melhor jeito. Se eles quisessem ser policiais, arquitetos, advogados, eu apoio também e acharia ótimo, porque eles gostam de ser eles mesmos, não ser como a sombra dos pais, a sombra da mãe. Se minha mãe então não tem que ser... Não, eles são bem autênticos, assim, bem... eu gosto deles assim, e respeito muito, muito suas vidas. Sabe que eu falava que eu não falo muito de política, porque não sei, não compreendo muito. Mas, para nós, mexicanos, não é fácil, porque eles falam muita bagunça. Mas o que eu falava ainda embora com meus filhos, é que as coisas que não podemos mudar, temos que aceitar do melhor jeito. Então, para mim, não é que eu goste mais da outra candidata ou eu goste mais dele, é uma coisa que temos de aceitar o que é a realidade. E o que eu faria é trabalhar, mostrar que os mexicanos não somos essa bagunça que ele falou.
E algum dia eu acho que teremos esse respeito que merecemos, porque somos gente de bem. Não todos são pessoas de mal. Então, tem de tudo. Tem mexicanos maus, mexicanos bons. E também todos os países do mundo tem isso. Então, para mim, não é uma coisa que eu estou ficando assim brava, que estou ficando... Não, eu aceito, porque eu não sou cidadã americana, eu não posso votar, eu não tenho eleição lá. Então, somente isso, aceitar e mostrar que os mexicanos temos muito valor também.